Olá, bom dia. São 6h03. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Mesmo o caçado Neri Geller disse que vai manter candidatura. E hoje teremos uma entrevista ao vivo, uma participação especial com a candidata ao governo de Mato Grosso, Márcia Pinheiro. É a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então seja muito bem-vindo, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá, um dia muito quente, ótimos destaques aí. E temas, né, para nós debatermos aqui, tem à vontade. Vamos lá, bom dia. Isso aí. Bom dia. O caldeirão político tá fervendo e não para. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia você que acordou bem cedinho. E hoje uma quinta-feira, sobretudo, especial, porque tem notícia boa e muito boa com relação ao Rio Cuiabá, que daqui a pouquinho a Luciana Gavilha vai trazer para nós, né? Que é uma vitória de todos os mato-grossenses e de todos os cuiabanos. Um bom dia a todos. Vamos embora. Muitas notícias hoje, professor Haroldo Arruda, e principalmente aqui o fato de que a Assembleia Legislativa decretou então a continuidade da vida do Rio Cuiabá. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes do que aconteceu lá na Assembleia Legislativa. Mas agora eu vou pedir para o Daniel Petengil, por favor, traga para a gente os destaques do jornal A Gazeta desta quinta-feira, 25 de agosto. Estou aí, Luciana, destaques quentíssimos, viu? Em todas as áreas. Vamos lá, Wilson Coité. Começar ali pelo esporte. Desculpe os flamenguistas, ontem eles venceram, foi 3-1, mas foi injusto, viu? Desculpa falar isso. Né? Eu sou São Paulino, mas bem isento, né? Foi 3-1, não era para ser isso não, gente. Né? Até os flamenguistas já concordam que essa vitória foi meio exagerada demais ontem para o Flamengo. Mas vamos nessa. Cassação e contra-ataque. Neri não desiste e ainda denuncia o rival ontem. O deputado Neri Geller, né, fez algumas denúncias e disse que não vai desistir de sua candidatura. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Já citando aqui, o professor destacou vitória geral da sociedade. Pressão dá certo e Rio Cuiabá se livra de projetos ameaçadores. Caiu o veto do governador. Está aí, a gente vai falar bastante sobre isso também. E aí o Rio está livre desses projetos de PCHs e usinas do Rio Cuiabá, aqui em toda a região também. Destaques quentíssimos aqui de cidades e exclusivos, viu? Médica é absolvida pelo CRM. Essa matéria só tem no jornal A Gazeta. A Letícia Bortolini, aquela que atropelou e matou o verdureiro, Lúcio Maia, de 48 anos, foi absolvida pelo CRM. Né? Realmente uma decisão bastante questionável aí por conta do Conselho Regional de Medicina aqui de Mato Grosso. O outro destaque agora de economia, venda externa de carne cresce e na interna cai, né? Também aí um sintoma da nossa economia, vendendo bastante carne para o exterior, mas aqui a oferta interna não está boa. Outro destaque exclusivo também do Jornal A Gazeta, 4 caminhonetes do Detran oficiais, inclusive com giroflex, 2 delas foram furtadas de dentro do pátio do Detran em 2 meses. São casos que estão sendo apurados de forma sigilosa. Ninguém sabe como que isso aconteceu, mas foram 4 caminhonetes novinhas furtadas de dentro do pátio do Detran em Mato Grosso. São esses os principais destaques do Jornal A Gazeta desta quinta-feira, Luciana. Obrigada, Daniel. Bom, vamos começar então já com uma reportagem, porque são muitos temas políticos e aqui a temperatura vai ficar elevada. Então eu começo chamando uma reportagem, professor, sobre o deputado federal Neri Geller, viu, Daniel? Porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado Neri Geller por abuso do poder econômico nas eleições de 2018. E a Justiça já encaminhou um pedido para a suspensão imediata da candidatura de Neri Geller. Vamos acompanhar então na reportagem porque o deputado convocou uma coletiva de imprensa para falar a respeito e também para comunicar qual será a decisão deles de continuar ou não nesse pleito. Vamos ver? Visivelmente emocionado, o deputado cassado e candidato ao Senado pelo PP de Mato Grosso, Neri Geller, disse que não vai recuar da candidatura, mesmo após ter o mandato cassado por acusações de abuso de poder econômico. Ele foi declarado inelegível por 8 anos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como tem Deus no céu e minha família está aqui comigo. Não vou sair pela porta dos fundos. Sabe por quê? Porque eu não devo uma vírgula. Não devo uma vírgula. Se acharem que vai dar WO, estão enganados. Estão enganados. Ao lado do filho e também sócio, Neri Geller explicou que as transações bancárias que foram consideradas suspeitas pela Justiça são decorrentes da produção de soja e ainda citou 2 grandes multinacionais que fizeram os pagamentos. Ele mostrou documentação que comprova as alegações. Apareceu 2 depósitos de 2 empresas multinacionais. Uma da Bung Alimentos e outra da Seara Alimentos, Manuel. Está na minha declaração de imposto de renda. Está na Justiça Eleitoral quando eu registrei minha candidatura. Ao lado dos apoiadores de campanha, Neri Geller deixou claro que não vai desistir da candidatura ao Senado e teve o apoio do atual senador Carlos Fávaro, que também participou da coletiva. Nós estamos aqui do seu lado para dizer que nós estamos juntos, como aconteceu com o Tiradentes, como aconteceu com o presidente Lula, como aconteceu com o presidente Dilma. A justiça será feita por você. Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá e marido da candidata ao governo, Márcia Pinheiro, também prestou apoio a Neri. Em nome de toda a minha família, para estar dizendo que estamos ao seu lado, vamos enfrentar um processo jurídico, uma situação jurídica que você está muito bem amparado por advogado de extrema grandeza, como é o caso do doutor Flávio, e teremos um processo político para podermos tomar a decisão. O deputado federal disse ainda que é vítima de perseguição política. Na coletiva de imprensa, ele apresentou um documento com o depoimento de um empresário dizendo que recebeu R$1 milhão de propina em 2014 de Wellington Fagundes. Na época, ele era candidato ao Senado e hoje é o principal adversário de Neri na corrida ao Senado. Para mim, isso só dá força para fazer o enfrentamento, para ganhar ou para perder. Porque eu tenho certeza que a verdade sempre prevalece. E se prevalecer a verdade, eu vou ganhar a eleição e vou ser diplomado e vou exercer um grande mandato a favor do país. O advogado de Geller explicou que mesmo com a decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral mantendo a cassação dele como deputado, o candidato vai concorrer ao Senado. Quando o Neri apresentou o pedido de registro de candidatura, é publicado um edital. Esse edital abre prazo para impugnações, né? E são 5 dias para apresentar a impugnação. Esse prazo venceu na semana passada. Mas independente desse fato de apresentar ou não a impugnação, o que não foi apresentado nem pelo Ministério Público e nem por nenhuma outra coligação, o Ministério Público já deu parecer favorável à aprovação ao deferimento do registro Neri. Olha, essa coletiva mostrou tanto o deputado Neri Geller visivelmente abatido, como até mesmo o próprio prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Mas nesse momento aqui, depois a gente pode falar, né, desse lado de abalo emocional. Embora o deputado garanta que vai concorrer ao pleito eleitoral, ainda não é possível realmente bater o martelo de que isso será possível. Até porque existem algumas complicações. Daniel, vou lembrar aqui uma palavra muito importante nesse momento: unanimidade. O deputado, ele foi cassado, gente, por unanimidade. Os ministros do TSE, vou citar todos, olha: Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, o Mauro Campbell, Carlos Orbach, Sérgio Silveira Banhos e o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Se não fosse esse placar arrasador, Daniel, talvez a gente pudesse ter o entendimento que, de fato, o deputado conseguiria realmente reverter essa situação, mas tem um peso, a unanimidade ou não? Eu estou enganada, Daniel. Ainda que fosse uma votação por maioria, não fosse unânime, já seria difícil essa reversão do quadro jurídico do Neri Geller, mas de fato, por ter sido unânime, isso dá um peso maior ainda. E além de tudo, essa decisão foi tomada agora, recentemente agora,
2 dias atrás e no meio da campanha política, né? Então está muito quente ainda, né? E está muito recente essa decisão do TSE e com certeza vai influenciar de forma decisiva na questão do registro de candidatura do deputado Nery Geller, que tenta a senatória. Agora o prazo é 12 de setembro, então até lá a defesa e toda a parte jurídica do Nery vai tentar se movimentar para recorrer, para conseguir algum meio jurídico de mantê-lo, mas os próprios especialistas juristas já dizem que isso é muito difícil, né? Outros casos já aconteceram ao longo da história, né? De esse prazo limite de 12 de setembro, o candidato faz a sua campanha até mais ou menos esse dia, mas é um dia decisivo porque todos os TRS e o TSE vão ter que dizer sim ou não para o registro de candidaturas. E uma condenação em colegiado, além de tudo, injustiça eleitoral, é muito grave, realmente, a situação do Nery Geller. Professor, olha só, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, o deputado teria montado um esquema de triangulação para poder receber recursos na campanha de 2018. Olha só, tem uma parte importante que realmente traz os valores aqui empregados, tá? O candidato ao Senado também teria realizado doações de mais de R$1.300.000 a 11 candidatos ao cargo de deputado estadual. Dos beneficiados, apenas 3 pertenciam a partidos coligados com o seu na época. As doações somadas ao gasto da campanha de Geller ultrapassaram os limites de gastos estipulado em R$2,5 milhões. Ou seja, essa triangulação aqui mostra, inclusive, nesta ação, que o deputado teria utilizado até mesmo contas bancárias do filho, por isso a triangulação, né? Recursos de empresas grandes, como ele mesmo disse, mas tem transações com as empresas dele, enfim. Mas essa triangulação, essa articulação para recebimento do dinheiro foi identificada. Nos parece que está muito claro, à luz do Ministério Público, né, todos esses indícios, vamos colocar dessa forma, né, até porque ele se diz inocente nesse processo todo de cassação aí do deputado federal Nery Geller, né? Ele vai recorrer, óbvio que vai recorrer, até porque no Brasil sempre tem uma brecha, sempre tem uma situação para que alguém que está sendo acusado possa recorrer. Se vai ser em tempo ou não para a candidatura, eu não sei, vai depender da justiça, né? Mas que pesa sobre ele uma decisão unânime de 7-0, sem dúvida alguma, isso pesa e pesa muito. E está lá em cima, não está aqui, né? Isso demanda tempo também, não sei se tem tempo suficiente para poder recorrer a tudo isso. Ele já disse que ficou mais forte com essa situação e que vai seguir a campanha com um laço na mão, né? Palavras do deputado federal Nery Geller. A verdade dos fatos, e inclusive nas imagens você percebeu, houve um abalo perceptível, né? Principalmente na situação ali, a todo momento o próprio Emanuel Pinheiro sente esse abalo, sabe que realmente é um impacto muito forte nessa coligação, nessa federação, nessa candidatura da sua esposa ao governo do estado, porque perde-se um tripé, pelo menos alguém momentaneamente que faz ou deveria fazer e continuava fazendo, de certa forma, uma mediação importante, inclusive de recursos para a campanha de Márcia Pinheiro ao governo do estado, né? Não só de recursos financeiros para a famosa estrutura de campanha, né, por conta do trâmite que Nery Geller tem em Brasília, juntamente com Lula, né, a Dilma e toda a turma da esquerda, mas também com relação ao agronegócio, uma parte do agronegócio que tinha uma mediação, né, uma ligação direta com o Nery Geller. E para piorar a situação, perde-se, sobretudo, aquilo que se esperava, que era a capilaridade no interior de votos, né? Isso foi por água abaixo, porque como é que vai fazer agora numa situação como essa? Então, já está havendo politicamente um rearranjo dessa situação toda. Podemos ter surpresas nessa configuração, ou até mesmo uma configuração nova daqui para frente, né, com relação a essa proposta de Márcia Pinheiro ao governo do estado, e a gente precisa aguardar, né, para ver aí o que é que a justiça vai resolver, o que os advogados, que tipo de tese os advogados do Nery vão construir para poder defendê-lo em tempo para que ele continue sendo candidato. O Ministério Público deixou claro que ele não pode nem fazer propaganda mais, né, para tudo, né? Então, realmente, a situação é difícil para a coligação. E, professor Luciano, só lembrando a questão jurídica, condenação por colegiado, ela configura muito a condenação ali e para barrar na lei da ficha limpa, né? É um dos principais critérios, bem lembrado pelo nosso
companheiro aqui de TV, o Lúcio Sorge, é um dos grandes critérios que a ficha suja estabelece, né? Se você tiver condenação em segunda instância e principalmente em colegiado, aí sim a situação está muito difícil. Obrigada, Daniel. Bom, e agora eu vou chamar ao vivo o repórter Antônio Carlos Silva, continuando sobre esse assunto, o deputado Nery Geller e a cassação, porque tem aí já um pedido do Ministério Público Federal. Antônio, bom dia para você, aguardando aqui, você surgiu na tela conosco, apareceu aí, bom dia. Conta pra gente qual é essa manifestação do Ministério Público Federal em torno da cassação do deputado Nery Geller. Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel, é você que acompanha a Notícia de Frente. Depois dessa entrevista coletiva concedida por Nery Geller, veio uma outra notícia no dia de ontem. O Ministério Público Eleitoral protocolou um pedido aqui no Tribunal Regional Eleitoral. A base do pedido da Procuradoria Regional Eleitoral foi a decisão de terça-feira do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o atual mandato de Nery Geller de deputado federal e decidiu pela inelegibilidade dele por 8 anos, a partir da eleição de 2018, a partir daquela denúncia de abuso de poder econômico nas eleições de 2018 e também a captação ilícita. Assim, a Procuradoria Eleitoral quer que o registro de candidatura de senador de Nery Geller seja indeferido pela Justiça Eleitoral, no caso aqui, pelo TRE. E caso Nery Geller seja eleito, que o diploma dele de senador seja cancelado. O Ministério Público Eleitoral também pediu para tirar Nery Geller do horário da propaganda eleitoral na disputa pelo Senado e também tirar o número dele da urna eletrônica, que os recursos do fundo partidário repassados para Nery, para essa campanha de senador, sejam devolvidos e que o dinheiro que já havia sido disponibilizado pela coligação partidária dele seja depositado em uma conta bancária judicial. Como eu disse, o pedido do Ministério Público Eleitoral foi protocolado aqui no TRE na tarde desta quarta-feira e até o momento a gente não tem um posicionamento de Nery Geller sobre essa outra novidade que veio no final da tarde e início da noite de ontem. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio. Obrigada pelas informações. Professor Haroldo, nós percebemos na coletiva de imprensa que o deputado Nery Geller estava preocupado com o WO, como se fosse uma questão pessoal, e não é mais. Não está no poder dele decidir. Pois é, o Nery Geller, ele caiu atirando, né? Ele já caiu atirando, ele não só caiu, ele já caiu atirando, inclusive, nos seus adversários. O que eu peço, que eu acho que é extremamente importante, do ponto de vista do interesse coletivo, da sociedade, é que a justiça realmente decida claramente, né, claro, dando ampla defesa ao Nery Geller, né, para que ele possa construir a sua tese de defesa, mas que em tempo, antes da eleição, decida exatamente se ele vai ser candidato sob júdice ou não, mas que decida isso para que realmente a população possa saber se pode ou não votar nesse candidato. O que não dá mais no Brasil é nós termos candidatos que depois de eleitos, né, que aí é uma situação absolutamente diferente, depois de eleitos são cassados muitas vezes, um ano e meio, 2 anos depois. Isso aí eu acho de um desrespeito, né, de uma negligência gigante com a sociedade brasileira, com a sociedade mato-grossense. A justiça precisa ser célere o suficiente para dar a resposta, para colocar na prateleira realmente produtos políticos que possam ser votados e que não tem nenhum lastro ilícito, nenhum lastro de corrupção. Isso é muito importante para que realmente o pleito seja íntegro. Não dá para nós votarmos em pessoas que, de certa forma, não têm nenhuma boa conduta moral, ética, envolvido com corrupção, com processos e por aí vai. Eu clamo para que a justiça seja a mais rápida possível. Obrigada. Bom, e agora temos também uma narrativa, Daniel, interessante do deputado Max Russi, porque lembra quanto ele foi cobrado para apoiar de fato e verdadeiramente a médica Natasha Selesarenko, e aí o Max Russi ficou impressionado, ele foi realmente surpreendido com o fato de ter a cassação de Nery Geller, e aí fica aquela sensação, né? Fizemos errado. O que eu fiz, né? O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Traduzido, nos demos ele muito caiu mal. na velha artimanha política, mas nem ele esperava isso, nem o Nery esperava isso, ninguém esperava isso, uma decepção para todo mundo, né? Agora, a situação do Max é muito mais delicada,
porque ele teve que convencer a Natasha, que estava na frente do Nery, né, a recuar, né, por conta exatamente dessa candidatura, que foi uma movimentação, sobretudo, política, de artimanha política, de experiência. Nós falamos aqui 2, 3 meses antes, Natasha, você está indo muito bem, mas se você conseguir passar pela convenção, parabéns. Nós achamos muito difícil isso. Você se lembra disso, Daniel? Sim, claro. Nós ainda ressaltamos isso, Luciana, você falou claramente isso, né? E deu no que deu. E agora, imagina a posição da Natasha numa situação como essa, né? Quer dizer, ele, Max, deixou com que ela viabilizasse a própria candidatura. Sim. Ela cresceu nas pesquisas, cresceu nas intenções de voto, mas no fim foi barrada pelo próprio partido. E agora o Max já tem dado conselhos, viu, para substituir Nery. Vamos ouvir dele mesmo essas declarações? 7-0, ainda mais tem 3 ministros do STF que fazem parte do TSE. Então, isso dificulta ainda mais. E os 3 ministros votaram pela cassação, né? Deputado, a chance de recolocar a Natasha é 0. Pois é, não tem. Pela possibilidade de mudar de convenção. Nós estamos em outra coligação. Se nós estivéssemos naquela coligação, vai haver uma substituição. Não sei, eu estou falando algo que também não tem com certeza, né? Mas pode haver uma substituição de candidatos, né? Eu não sei se o Nery vai continuar, se vai recorrer. Eu não falei com o Nery, mas existem algumas possibilidades. Ele recorrer e disputar. Mas isso é só o candidato falando. Se eu fosse, no meu caso, com certeza, se fosse eu no lugar dele, digamos assim, por opinião, eu no lugar dele. Aí a coligação eu buscaria substituir o candidato. Agora é lógico, ele tem os argumentos, o advogado dele, se o advogado dele achar que ganha, aí eu acho que você pode recorrer sobre júdice. Porque tem um recurso ainda, tem uma possibilidade ainda, e se existe uma, como é que eu posso dizer, uma lógica de defesa, porque ele ganhou aqui, então pode também ganhar na última instância, então não tem nada decidido. Eu, particularmente, não gostaria de disputar uma eleição nessas condições, porque eu acho que é muito desgastante, é complicado. Daniel Petengil, conta pra gente nesse momento, e agora o PSB se tornou quem na fila do pão? Acho que está por último da fila, né? E não vai ter pão, esse é o problema ainda, né? O PSB que tentou a todo momento conseguir um lugar privilegiado no processo eleitoral aqui de Mato Grosso, né? Nacionalmente, vamos lembrar, né? Tem um vice do Lula, que é o Geraldo Alckmin, e esperava-se que o PSB se encaixasse nessa federação de esquerda daqui, no projeto da Márcia Pinheiro, também do próprio Nery, ou se tivesse a Natasha no lugar do Nery Geller para candidata ao Senado, mas o Max fez valer a sua fidelidade ao governador, né? Fez um arranjo diferente aqui em Mato Grosso, mas o próprio partido dele ficou encolhido, não está sem espaço nenhum realmente no processo eleitoral de Mato Grosso, não tem nenhum segundo suplente em nenhuma chapa, né? Isso para o PSB, para o tamanho da sigla, para o desenvolvimento da sigla aqui em Mato Grosso, é uma péssima notícia, né? E fruto desses arranjos, tentativas de arranjos políticos aí, né? Aquela coisa da pessoa tenta abraçar o mundo e acaba ficando sem nada, né, professor? Realmente ficou uma situação muito difícil para o PSB, que agora vai restar o quê? Para o partido não se encolher ainda mais. Confiar que o Mauro Mendes será reeleito e aí, como um grande apoiador aí da base aliada do governador, conseguir algum espaço aí na próxima gestão do governador a partir de 2023. É o que resta para o PSB. Professor Haroldo Arruda, por favor, pode ficar à vontade. Falamos aqui do enfraquecimento do PSB. Claro que E aí também pode ficar o questionamento de muitos eleitores. Nós estamos falando aqui de abuso de poder econômico do ano de 2018. E não aconteceu isso também com o Selma Arruda? Por que, então, essa demora, né? Por que um professor foi tão ligeiro e o outro foi tão rigoroso? Né? Pois é, vai entender. Né? Essas coisas realmente é difícil a gente entender, né? Mas é bem isso mesmo que você está colocando. O PSB ficou sem pai e sem mãe, cachorro que caiu do caminhão, perdido. Entendeu? Vai fazer como agora uma situação como essa? Lembrando que a Natasha Slesarenko se afasta, né, recua com relação à sua candidatura ao Senado por conta de uma artimanha, de um jogo forte político, né, de muita conversação ao pé do ouvido, né, e ela recua para defender, sobretudo, o seu maior valor, que é a sua dignidade, né, os seus princípios e valores, que ela falou, nessa aqui eu não vou, esquece, entendeu? Não vou atropelar, não preciso disso, né?
e com muita hombridade, com muita honestidade com ela mesma, acabou se afastando, né? É aquela velha história, né? Esposa e amante, né? Larga da esposa, aí fica com o amante, aí briga com o amante, quer voltar para a esposa, entendeu? E aí fica numa situação difícil, mas muito difícil. Eu não sei qual será o futuro do partido, né? Mas, de certa forma, volto a ressaltar que um rearranjo necessário e imediato é preciso para esta coligação, para essa federação. Até porque foi uma decepção geral para todo mundo e uma figura extremamente importante não, fundamental para que realmente Márcia Pinheiro pudesse ter um pouquinho mais de musculatura política nessa eleição. E que, pelo menos por enquanto, não está mais lá. Obrigada, professor. Bom, gente, nesse momento aqui eu vou para as mensagens. Temos muitos assuntos importantes, mas olha só, os nossos queridos telespectadores nos mandaram muitas mensagens em relação a esse caso Nery Geller. Então vai chegar aí na sua tela as primeiras mensagens e depois a gente tem uma charge para fechar, viu, com chave de ouro todo esse caso Nery Geller. Vamos então às mensagens agora do programa, gente, chegando aí para você na sua tela. Bom dia, bancada. O problema no caso Nery Geller é a morosidade da justiça brasileira. Depois, a falta de fiscalização no caso específico que o Nery fez todos, ou quase todos fazem, lembrando sempre que justiça amorosa não é justiça. Pelo contrário, sou o Leandro, do bairro Dom Aquino, mais cuiabano dos bairros de Cuiabá. Pois é, realmente é uma avaliação aqui cabível, perfeita, Daniel, a morosidade. 4 anos depois. Bom dia, bancada. Marx é político por conveniência. Ele lutou para tirar a Natasha e agora? E ainda apoiando Mauro Mendes. Totalmente contrária à posição nacional do seu partido, Valdemil, do Três Barras. Gente, nessas eleições aqui, olha, pode tudo. Ah, bagunça, né? Nery, Nossa, tudo bem, confusão. mas e o Lula não é farinha do mesmo saco? É o Magno Moura. Bom dia, bancada. Se for impugnar candidatura, por isso não vai ficar ninguém, desde o alto a baixo. Quanta hipocrisia divina de Rondonópolis. Bom dia, bancada. Consultando o Divulga Cande sobre os deputados, tanto de Mato Grosso quanto Brasil afora, pergunta ao professor, com quase todos os candidatos com processo em julgamento nesta lista de candidatos, votar em quem? Vejo que é muito difícil, ou quase impossível ter um candidato ficha limpa. Difícil, hein? Mais de 3 mil na eleição passada, não foram? Isso. De impugnações? Nós estamos explicando para o Jorge aí que quando você abre o Divulga Cande, tá processo de julgamento, mas não é processo judicial. É um processo do registro eleitoral. de candidatura. É uma certidão que está faltando, é uma coisa... Ou então não está faltando nada, é porque está esperando só o dia 12 de setembro para bater o martelo. Exatamente. Mas olha, um volume muito grande, viu? Se não me falha a memória aqui, nas eleições passadas, 3 mil ficaram de fora, né? Nesse processo aí, nessa peneira da Justiça Eleitoral. Nesse momento, em todo o país, professor, já está chegando perto de 300, viu? Pois é, você vê que o telespectador segue o mesmo raciocínio, né? Aquele raciocínio de que realmente a Justiça Eleitoral, por isso que eu trouxe esse clamor aqui, a Justiça Eleitoral precisa ser mais célere. Pegar os processos, né, de pessoas que já têm aí condenações, muitas vezes em primeira instância, e dar prioridade a esses processos. Você tem uma lista de determinado candidato que está lá condenado, né, e está lá com 200 processos acima, agora ele é candidato, ele foi condenado na primeira instância, né? Só falta na segunda instância. Lá em cima tem que pegar o processo do cara e falar assim, ó, pega o processo dele que ele é candidato ao Senado, pega o processo desse que esse aqui é candidato a deputado estadual, pegar e dar prioridade mesmo, né? E julgar esse cara, entendendo? Ah, ele é inocente, beleza, ele vai inocente como candidato, eu acho ótimo isso. O que não dá é o cara ser condenado, tá entendendo? E ainda ser candidato porque não se chegou a um julgamento em segunda instância ainda, isso, ou não chegou no transitar de julgado, quer dizer, então isso é um desrespeito, entendeu? E alimenta a impunidade em nosso país. Mas daqui a pouco ele se torna um senador da República, aí ele só pode ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal, você está entendendo? Aí, meu amigo, é outro papo, ele ganha mais poder ainda, nunca mais ele vai ter problema. Quer dizer, se tiver, vai demorar muito para acontecer. Um suposto ilícito eleitoral de 2018, ele fez todo o mandato dele. Quem? Né? O Nery Geller. Nery Geller, 80%, 90% do mandato dele está acabando já, mas Exato. agora que ele foi injusto, condenado. Né? Claro que é injusto. E quantos projetos ele votou, gente? Quantos assessores ele pagou? Quantas verbas indenizatórias ele recebeu? Quantas verbas de gabinete ele recebeu durante todo esse período? Se ele realmente for culpado, e aí, como é que faz uma situação como essa? Você está entendendo? Por isso que quem que é culpado disso tudo? A Justiça Eleitoral, com todo a respeito da Justiça.
É ela que tem que julgar, você entendendo? Como que tem cabimento o cara ser deputado federal durante 4 anos e só agora, vamos caçar. E aí, tudo que eu paguei, que você pagou, que a sociedade pagou para sustentar esse cara lá. Lembrando que o TRE aqui entendeu diferente, né? Absolveu o Neri, mas lá em cima foi no Tribunal Superior Eleitoral. Gente, olha só, STF, vamos aqui mais mensagens, então, nesse momento, para a gente, daqui a pouco, concluir e trazer a charge. Hein? Bom dia, a Natasha pode voltar a ser candidata ao Senado? É o Pedro do Praeirinho. Essa pergunta é a que mais está se fazendo nesse momento. Mas, a princípio, não teria como, porque ela está fora dessa coligação, Daniel. Explica pra gente. É difícil. O próprio Max falou que não tem como. Claro que ele adoraria fazer isso. Hashtag chama Natasha, ele ia escrevendo. Porque a chapa já está registrada, o PSB, em tese, já está do lado do Mauro Mendes. Exatamente. Na outra chapa. Vamos lá. Bom dia, bancada. O Neri será candidato e vai se eleger. Matheus Magalhães. Quem viver, verá. Bom, gente, essas aqui são as mensagens desse bloco. Depois eu vou convocar outras mensagens aqui, por isso que o telefone fica aí na sua tela o tempo todo, para você ampliar esse momento de interatividade conosco. E agora, para fechar esse assunto, o Neri Geller, claro que vamos trazer aqui a charge do jornal A Gazeta, que circulou hoje. Vamos ver então a charge falando sobre esta situação, a cassação de Neri Geller. Na sua tela vai aparecer aí Neri Geller, juntamente com quem, Daniel? Pode dar um spoiler aí. O prefeito Emanuel Pinheiro. Apareceu. Você chamou, apareceu. Olha aí, vamos lá então. Estão falando agora, a chapa Camarão também ficou sem um rabo. Cortaram um rabo. A cabeça tem, mas ninguém vê. Quem que é a cabeça de chapa, Daniel? Conta pra gente, então. Como é que ficou? Enfraqueceu a todos aí nesse momento dessa federação? Enfraqueceu. Como até o professor disse, e também eu concordo, perdeu-se essa conexão com o interior, principalmente, né? Na chapa da Márcia Pinheiro, que é fundamental. Está muito focada aqui na Baixada Cuiabana e ele era uma liderança importantíssima para essa chapa da Márcia Pinheiro ter essa força, essa penetração no interior. Mas me explica uma coisa. Professor, vamos tentar aqui decifrar, né, a chave. A cabeça de chapa, ninguém vê. Quem é essa cabeça? Por enquanto não me aparece, não sei. Seria candidata ao governo, a Márcia Pinheiro, a cabeça de chapa, porque aí se não temos mais a cabeça de chapa ao Senado, que seria o Neri Geller. Tá, então Márcia Pinheiro vai para o Senado e eles vão alguém, a Maria... Mas daqui a pouco estará aqui, né? Vamos perguntar isso também, eu acho importante, né? Agora, a minha dúvida é o seguinte, com relação ao Neri, apareceu agora essa dúvida por conta do telespectador, o seguinte, assim, mas o Neri está cassado, mas será eleito, né? Me diz o seguinte, o Ministério Público deixou claro que ele não pode nem fazer propaganda, certo? Tá? No dia da eleição, o nome dele vai estar na urna eletrônica? Não vai estar. Realmente, se for barrado, não estará. Como vai votar em quem? Se o nome dele não vai estar na urna eletrônica? Não é isso? Com certeza. É isso aí, gente. Bom, agora vamos tocando aqui. Olha, muitas mensagens chegando nesse momento, mas eu vou chamar aqui a participação ao vivo do Antônio Carlos Silva. Vamos ver então o que o Antônio vai falar para a gente agora nesse momento. Temos já a participação do Antônio, vamos trazer uma informação quente, porque o Antônio Carlos Silva, nossos repórteres aqui ao vivo, só entram com informações quentíssimas. Professor Haroldo Arruda, Daniel. Vamos falar então, sabe do que, gente? Da votação na Assembleia Legislativa. Ontem, 36 vetos do governador foram apreciados. E aí, um veto importante e polêmico diante de um assunto aqui muito aclamado, canabidiol. E aí, será que os deputados derrubaram veto, mantiveram veto? Quem vai responder para a gente é o Antônio. Antônio, cadê você? Conta para a gente sobre esse veto do canabidiol. Caiu ou permaneceu? Luciana, Haroldo, Daniel, e você acompanha a notícia de frente, o veto foi derrubado. O veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei. Foi a votação 16 votos a 1. Projeto original de autoria de 3 parlamentares. Wilson Santos do PSD, Lúdio Cabral do PT e Dr. João do MDB. O governo de Mato Grosso, o governador havia vetado em maio esse projeto de lei, porque no entender do Estado, o projeto não incluía o fornecimento da substância ao Sistema Único de Saúde. Mas agora, com a derrubada do veto, o projeto será promulgado como lei estadual. A nova legislação
regulamenta o uso da maconha medicinal, remédio à base de canabidiol no SUS. O projeto garante o atendimento a pacientes de outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado, conforme normas do Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa divulgou nota em maio que dizia o seguinte, que a inclusão de qualquer medicamento no SUS é de responsabilidade e competência do Ministério da Saúde. Também que até agora há apenas um medicamento à base de cannabis aprovado para uso medicinal no Brasil. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha Notícia de Frente, uma ótima quinta-feira. Que assim seja, Antônio, uma ótima quinta-feira para todos nós. Bom, olha, vamos falar do ponto de vista da saúde, o quanto muitos pacientes, professor e Daniel, precisam desta substância. Os relatos são fortíssimos em relação à importância de ter um projeto como esse aqui aprovado na Assembleia Legislativa. Existem ainda aí alguns problemas em relação a recursos, a responsabilidade da compra fica para quem? O Ministério da Saúde, para o governo de Mato Grosso, enfim, essas questões precisam ser sanadas, mas o que está lá na ponta, professor, nesse momento e celebrando, são pacientes. Olha, existem crianças, relatos de mães com crianças que têm crises epiléticas, professor, mais de 10 vezes ao dia, tem doenças totalmente incapacitantes, que a única alternativa de levar o mínimo de qualidade de vida é através desta substância, o canabidiol. Exatamente, e ela resolve muitas vezes no caso em situações de epilepsia de crianças e adolescentes que muitas vezes tomam o Gardenal, não funciona, e aí acabam tendo a necessidade realmente de utilizar esse potencial terapêutico do canabidiol, né, que resolve para Alzheimer, resolve para esquizofrenia, alguns casos de câncer, né, dor, enfim, todo um aparato aí. E o veto do governador foi sobretudo por questões econômicas, pelo menos é o que nos chega, né? E agora, com essa votação na Assembleia Legislativa, realmente nos dá uma luz no fim do túnel para essas famílias que têm entes queridos, que precisam realmente do canabidiol. Se esse recurso vem do Ministério da Saúde, se é responsabilidade do governo federal ou do governo estadual, pouco importa, é importante que esteja no SUS. Isso é muito importante, né? Porque normalmente as pessoas mais pobres, porque não é um remédio barato, é um remédio de alto custo, né? Para aplicações específicas e vastamente utilizado em outros países, né? Em situações como essa que eu citei aqui, e normalmente essas famílias não têm a mínima condição de ter esse medicamento. Desde que o governo federal faça um controle próximo, muito sistemático, muito rígido, eu não vejo problema nenhum nesse sentido, né? Esse é o dever do Estado, amparar em situações exatamente como essa. Há famílias que estão em vulnerabilidade, muitas vezes sem menor condição financeira de obter um medicamento que é fundamental, só tem ele para resolver determinadas situações, né? Esquizofrenia, ataques de esquizofrenia, por exemplo. Então eu acho que a Assembleia Legislativa marcou 2 grandes gols ali em prol da sociedade, que primeiro a questão das PCHs, né? E outra questão do canabidiol. Isso, ainda para a gente fechar esse tema aqui, canabidiol, o placar foi bom, viu, Daniel? 16 deputados votaram para a derrubada do veto, apenas 6 para manter o veto. Esse projeto é a segunda vez que chegou à Assembleia Legislativa. O primeiro foi o deputado Wilson Santos, depois foi reprovado, aí ele foi reformulado e ganhou mais atenção de outros 2 deputados, ou seja, foi aí uma coletividade. O deputado Dr. João e também o deputado Lúdio Cabral, é isso mesmo. Os dois votaram o Wilson como? Santos, não, o Wilson Santos, Dr. João e Lúdio Cabral foram os autores desse projeto, tá? Para reformular e melhorá-lo, tá, professor? O placar é 16-6. Inclusive, o deputado Dr. João, que é médico, ele fez um relato sensível, realmente traduzindo a dor dessas pessoas. Inclusive, ontem na Assembleia, ele disse o seguinte, Daniel, vou tentar aqui abrir aspas para o que disse o Dr. João, o deputado. O dia que a gente vê uma criança com crise convulsiva de 15, 20 minutos, dói, parte o coração da gente. Então eu quero a sensibilidade dos nobres deputados pedir encarecidamente para derrubarmos esse veto.
E só assim, Daniel, usando da sensibilidade, da humanidade, da experiência de um médico em presenciar o desespero diante da severidade de muitas doenças. Então, ontem a Assembleia Legislativa, nesse quesito saúde, utilizou sim a humanidade, a sensibilidade. É o papel que se espera do parlamento, né? De não só dizer amém e tudo ok para aquilo que vem do executivo, se há um alinhamento com o executivo, né? Então, o deputado, o parlamentar tem que ter, em primeiro lugar, esse cuidado, esse zelo com as demandas da população, né? Já está mais do que comprovado a aplicabilidade, né? E a qualidade desse tipo de medicamento em dezenas de doenças graves, gravíssimas, principalmente as neurológicas, né? Não entendia por que até então havia tanta resistência. Por parte do executivo, foi mais um veto técnico e financeiro novamente, né? Que também não se sustentou. Eu lembro da revolta do próprio deputado Dr. João na sessão anterior, né? Quando houve o veto. Mas ainda bem que esse projeto foi aperfeiçoado, voltou novamente ao parlamento agora para decidir se caía ou não o veto e vai valer para a rede pública de saúde. Isso é uma grande vitória, uma grande notícia para as famílias que contam com pessoas com esses problemas neurológicos, doenças gravíssimas, que o professor já citou também, a Luciana, e eu não entendia por que havia tanta resistência, né? Eu quero crer que não é uma questão ideológica, porque não tem nada a ver, isso é econômica mesmo, né? Então realmente agora é uma grande notícia para quem é usuário do sistema público de saúde para poder contar. 30 ml de canabidiol? 30 é muito ml. Caro, muito alto. R$ 2.600. 30 ml de canabidiol. Proibitivo, mas. Tá? Pois é muito caro, né? Mas assim, está na mão do governo, do Estado e do Ministério da Saúde deixar de investir em outras coisas, né, para cobrir esse tipo de coisa. Eu penso dessa forma. Muito bem, né? Senhores. Bom, vamos para uma outra notícia também maravilhosa. A gente falou aqui do canabidiol e também teve uma outra derrubada de veto daquelas, professor. E sabe o que significa uma outra derrubada de veto em relação às PCHs? A sobrevivência do Rio Cuiabá. Vamos conferir então os detalhes na reportagem agora. Tivemos um probleminha técnico, ao vivo é assim mesmo, gente, mas nós vamos exibir aqui alguns detalhes do que aconteceu ontem lá na Assembleia Legislativa. A galeria ficou ocupada por pescadores, representantes de ONGs que clamavam: queremos o Rio Cuiabá vivo, pressionando os deputados para a derrubada do veto. Vamos conferir, agora sim vai entrar a reportagem. Foi tomada por pescadores e membros de ONGs, entre elas a SOS Pantanal. O discurso era unânime, queriam salvar o Rio Cuiabá, ao dizer não às instalações de PCHs no Rio Cuiabá. Foi grande a comoção dos ribeirinhos e o clamor para não assassinar esse importante recurso hídrico. O desastre ambiental vai ser sem precedentes. Você diminuir o fluxo de água que desce para o Pantanal é uma sentença de morte para esse bioma que é tão dependente da água. Segundo, que a população depende dos rios para sobreviver. Os ribeirinhos, os pescadores que fazem isso como turismo, eles dependem dessa fonte de renda. Então você barrar o Rio Cuiabá aqui em cima é decretar a sentença de morte para as pessoas e para a biodiversidade que está lá embaixo no Pantanal. Bom, o Rio Cuiabá tem que ser protegido, defendido por nós cuiabanos. Agora o que acontece? Fazer barragem, nós não precisamos de fazer barragem no nosso Rio Cuiabá. Agora vai fazer barragem aqui no Rio Cuiabá, vai destruir o nosso ribeirinho, destruir a nossa natureza. Aqui não. Aqui nós não aceitamos isso aqui, pode ter certeza. Sou contra, sou presidente da colônia dos pescadores Z11 de Puconé. Então, pelo conhecimento que eu tenho do Porto Jofre, Porto Cercado, se fazer essas barragens, vai assorear o rio, vai acabar a água do Rio Cuiabá e vai prejudicar o Pantanal em si, tudo. Nós já temos experiência de seca este ano que teve que fazer os fazendeiros, fazer tanque, fazer poço artesiano para salvar gado, salvar bichos, salvar passarinhos. Então é uma grande destruição se aprovar essas barragens no Rio Cuiabá. Para deixar o Rio Cuiabá viver, era preciso derrubar o veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei do deputado Wilson Santos, aprovado no mês de maio, que proíbe as instalações de pequenas centrais hidrelétricas.
Embora tenha vetado o projeto, o governador Mauro Mendes alegou que foi um veto técnico. Seria inconstitucional interferir na competência da União. Diante do posicionamento, ele teria liberado a base governista para apreciar o veto com liberdade. Foi um assunto muito discutido, muito debatido, teve audiências públicas, teve muitas reuniões com organizações não governamentais, com o setor da universidade, com técnicos de todos os lugares. Foi amplamente debatido aqui dentro. Eu acredito que vai ser uma votação bem... Eu acho que vai ser derrubado. O governador aqui no dia 24 agora acaba de liberar a sua base para que a base vote livremente no sentido de derrubar o veto, até porque ele já se reposicionou ontem na Rádio Vila Real. O governador se reposicionou dizendo que ele também é contra as hidrelétricas do Rio Cuiabá. Parabéns a ele. Então nós vamos cumprir o nosso papel aqui oficial e burocrático. Creio que unanimemente vamos derrubar o veto e o mais importante é manter o Rio Cuiabá livre de barragens e de usinas. Embora a apreciação do veto aconteça de forma secreta, a votação, os deputados fizeram questão de declarar o seu amor ao Rio Cuiabá, dando a tônica de que o veto do governador seria derrubado com muita tranquilidade. Para salvar o Rio Cuiabá e as pessoas que dependem dele. Vitória, gente, do Rio Cuiabá, desse recurso hídrico. Que bom que todos não, né? A maioria abraçou o Rio Cuiabá, essa causa ambiental. Professor Haroldo, muita pressão dos pescadores, das ONGs. O lamento que teria se realmente tivesse aí um resultado contrário e não foi. Os deputados realmente fizeram um esforço ali para conseguir derrubar o veto do governador. Mas foi muito importante também declarações do governador aqui no Grupo Gazeta. Sim, aqui no programa Notícias de Frente, ele foi o primeiro, pela primeira vez, declarou: eu também não quero PCH no Rio Cuiabá, embora o governador tenha trabalhado alguns anos para conseguir trazer essas PCHs. Porque, afinal de contas, gente, não vamos ser hipócritas. Nós tínhamos as PCHs como uma das principais fontes de produção de energia, mas o tempo mudou, nós temos aí a evolução da energia fotovoltaica, então nós temos que trazer aqui um outro tipo de ambiente de negócio para ter uma nova matriz energética, professor. Exatamente. Então que bom que pelo menos o governador já declarou aí então que ele também é contra as PCHs, liberou a base para votar, o que foi muito importante, embora não foi por unanimidade a derrubada do veto. 20 deputados votaram para salvar o Rio Cuiabá e 3 não. O posicionamento claro do governador Mauro Mendes apareceu aqui no programa Notícia de Frente, na medida em que eu perguntei a ele o seguinte: por que tanta insistência nas PCHs, considerando que a gente exporta energia, não tem mais necessidade nenhuma, existem outras matrizes energéticas necessárias, né? E ele foi claro: olha, essa é uma decisão técnica, eu sou contra a instalação das PCHs, né? E é claro que quem venceu foi toda a sociedade civil, a imprensa, boa parte da imprensa, 100% da imprensa, né, praticamente, as ONGs, os ribeirinhos, né? O rio vai sobreviver, um rio que estava fadado a defuntar, né, a morrer, e algo que realmente a gente não esperava que poderia acontecer. Seria uma decepção muito grande, né? Com isso a gente prolonga a vida do rio, consequentemente a vida do ribeirinho e de toda a sociedade. É isso que a gente precisa ter: bom senso, sabedoria, proporcionalidade em decisões importantes como essa aí, polêmicas, necessárias, sem dúvida alguma, mas quem vence, sobretudo, é o rio, né, que vai se tornar cada vez mais bonito, um patrimônio. E disse o seguinte, ainda no meu comentário de ontem no Cidade Alerta: o primeiro passo para que nós pensemos o rio de forma diferente, né, realmente como um grande patrimônio do estado do Mato Grosso, daqui de Cuiabá, da capital do estado do Mato Grosso, Cuiabá, e já criar, de certa forma, por meio da própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, uma política ambiental, né, de descarte de resíduos sólidos clara para poder proteger o rio, porque se de um lado nós temos esse impedimento de instalação de PCHs, do outro ainda jogamos toneladas de lixos diariamente no Rio Cuiabá, e a gente precisa acabar com isso. Né? Como é que acaba com isso? Primeiro, a própria sociedade entender que a gente precisa um pouquinho mais de
gentileza com o meio ambiente. A gente precisa um pouco mais de responsabilidade civil. A população precisa entender que precisa ser educada o suficiente, né, para poder jogar lixo no lixo. Ponto 1. Ponto 2. O executivo, o poder público, dar condições para que essas pessoas possam jogar o lixo no lixo, né, possa ter um sistema realmente, uma política de resíduos sólidos clara, né, para que isso seja tratado da melhor forma possível. Não dá mais para nós termos lixões pela cidade toda e lixo espalhado. Choveu, vai tudo para o Rio Cuiabá. Daqui a pouco a gente não consegue ter mais rio por conta da nossa falta de educação, né? Então a gente precisa monitorar isso. Acho que esse foi um grande avanço em defesa do rio. Vamos seguir nessa linha, eu tenho certeza que a natureza agradece. Daniel, fica à vontade, por favor. Isso ficou claro que a questão do Rio Cuiabá é unânime aqui na Baixada Cuiabana, né? Houve sim essa votação, quem dera fosse sempre assim, né, em período eleitoral, e lógico tem esse componente político muito importante, porque os deputados não gostariam de topar esse desgaste, né, de ir contra a população inteira da Baixada Cuiabana, né, que realmente espera que o rio sobreviva. O Rio Cuiabá tem esse impacto econômico, social muito grande, também aí estavam os ribeirinhos ali presentes, as galerias da Assembleia, quer dizer, muita gente sobrevive do rio, vive do rio, né? Depende do rio, e ele é o nosso maior símbolo, o nosso maior patrimônio mesmo, né? Realmente fica agora, a partir de então, já que houve essa grande notícia que o rio vai sobreviver, pelo menos vai ficar fora, longe dos projetos ameaçadores, que nós pensemos umas maneiras mais sustentáveis, né, de manter a sobrevivência do rio, principalmente, como disse o professor, em questão de descarte ilegal, irregular de produtos ou de substâncias aí nesse grande patrimônio. Obrigada. Vitória, então, do Rio Cuiabá, vitória do meio ambiente. E agora, gente, vamos falar do mercado imobiliário, porque você já sabe, já percebeu a movimentação, uma nova era da construção civil. Estou falando de um grande empreendimento, o primeiro arranha-céu daqui de Cuiabá, o Baalbek, a maior torre residencial do Centro-Oeste e a mais luxuosa de Mato Grosso. Vamos ver, então? Burj Khalifa, One World Trade Center, Lot World Tower, Shanghai Tower. Toda a imponência de um projeto arquitetônico oral chega agora para fazer história em Cuiabá. Baalbek, a maior torre residencial do Centro-Oeste, vem redefinir o alto padrão de quem mira alto. Chegou a hora de viver o luxo, o requinte e a sofisticação. Chegou a hora de viver no ápice. Conquiste o máximo. Realização São Benedito. Que gigante, gente, um gigante, belíssimo, onipotente. Baalbek tem nome de divindade, viu, professor? Pois é, eu não sabia. É o Deus do Sol. Deus tem do as Baalbek. ruínas de Baalbek lá no Líbano. Líbano, olha que legal. Orgulho ter algo assim aqui em Cuiabá, né? Surpreendente, Sim, né? surpreendente, um arranha-céu belíssimo, sem dúvida alguma. Cuiabá merece investimentos desta envergadura. Hã? Maior do Centro-Oeste. Maior do Centro-Oeste, com 183 metros de altura, viu, Daniel? Os apartamentos aí também não são pequenininhos não, viu, professor? Olha, apartamentos aí de 200 metros quadrados, tem de 400 metros quadrados, tem de 500, tem a cobertura lá, viu, professor? Olha só, gente, ficou interessado em conhecer o apartamento decorado? O telefone aí na sua tela, 3627-5555. Vá, apaixone-se por esse gigante Baalbek. Bom, o tempo avançou aqui, são 6 horas e 55 minutos. Nós vamos para o intervalo, mas eu vou te convidar para continuar conosco, porque tem a entrevista com a candidata ao governo de Mato Grosso, Márcia Pinheiro, que já está chegando aqui aos estúdios do programa A Notícia de Frente.